Olá, pessoal. Como eu havia dito, então, hoje o bate-papo é com a Beth Capesse. A Beth Capesse é diretora da Vigilância Sanitária de Avaré. Beth, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para nos contar o que é a vigilância sanitária, o que vocês fazem na vigilância sanitária. E é isso daí. O que faz a vigilância sanitária? Primeiramente, queria agradecer o seu convite, e dizer que a vigilância sanitária é um órgão que está dentro da Secretaria da Saúde. Ela faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, e a função assim primordial da vigilância é eliminar, minimizar riscos à população, dos serviços que a população faz uso. Tipo? Consultório médico, serviços de radiologia, laboratório, hospital, tudo isso faz parte da vigilância sanitária para ser vistoriado. Então, nós cuidamos de várias áreas, desde a parte do ambulante, cabeleireiro, todas essas áreas. Todo comércio ou isso daí que vai abrir, vocês têm que ir antes e dar um laudo, fazer uma vistoria? Como que funciona isso? O que acontece é o seguinte, nós temos uma portaria que saiu esse ano, que mudou algumas coisas na legislação. Então, a gente tinha alguns serviços que eram vistoriados só no início da atividade. Por exemplo, supermercados, salões de cabeleireiro, clínica de estética. Era um laudo para iniciar. Mas, com essa nova portaria agora de 2018, esses serviços, essas atividades, elas têm que ser licenciadas anualmente. Todo ano elas têm que passar por vistoria. Todas essas que você está dizendo? Todas. Isso são inúmeras. Isso eu falei algumas, mas nós temos desde o ambulante, uma fábrica de gelo, os serviços de radiologia do município, as clínicas que fazem raio-x, tomografia, mamografia. A parte do hospital, que são várias áreas dentro do hospital, UTI, hemodiálise, fisioterapia, a parte da clínica. E o que vocês olham nesses lugares? Qual é? A gente tem que olhar tudo. Então, mas assim, é voltado para limpeza? Para tudo, para limpeza. Por exemplo, no centro de material, vamos supor da Santa Casa, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar a parte de esterilização, o fluxo do material, a validade dos produtos. Se essa esterilização passa por uma validação, os equipamentos que fazem... E o prédio também? Tudo. A limpeza, a organização do prédio, tudo passa pela gente. Então, por exemplo, o dia que começa a fazer uma vistoria no hospital, que é um serviço grande, você não consegue fazer tudo num dia só, porque é muito complexo. Então, você tem a farmácia, você tem a parte da UTI, a hemodiálise, a clínica, o serviço de nutrição e dietética, lactário, lavanderia, tudo isso é vistoriado. E aí a gente dá licença quando tudo está num consenso. Se a gente encontra, não só nesse serviço, mas em outros, alguma coisa que está em discordância com a legislação, a gente dá um prazo para a pessoa se adequar. Sim. Certo? E agora, nessa classificação dessa portaria nova, nós temos classificados entre atividades de baixa complexidade e alta complexidade. A baixa complexidade, a licença agora é através do VRE, que é Via Rápida Empresa. Então, você chega para o contador, fala, eu vou abrir um consultório médico. Aí o contador entra nesse sistema e lá tem uma série de questões que tem que ser respondida. Ele respondendo essas questões da CETESB, do bombeiro, da agricultura, tudo dependendo da atividade que a pessoa vai entrar. Se tiver tudo em consonância com a legislação, essa licença já sai automaticamente. Aí nós somos informados por um sistema também, que ele entrou com essa licença, e aí nós vamos programar a vistoria. Na baixa complexidade. Isso. Só que lá ele declara que ele está ciente das normas sanitárias. Entendi. Ele faz essa declaração. O que está acontecendo muitas vezes na baixa complexidade? O pessoal entra, só que ele não tem o estabelecimento. É um CNPJ de uma empresa. E ele tem o endereço da residência. Sei. Que ele quer licenciar porque ele precisa entrar numa licitação.
Só que aí, quando chega para nós vamos até o local, porque a gente dá licença para o local. Sim. Aí você chega, não existe isso. Aí você tem que indeferir essa licença. Você indeferindo isso, ele pede a licença do INSS, do município, do bombeiro, da CETESB. Ele dá o endereço todas. da residência para agilizar. Para agilizar, porque ele precisa de um local. Entendi. Entendeu? Muitas vezes ele não tem, porque a empresa... Ele não acertou o comércio dele ainda. Não. Só que aí o funcionário perde tempo, porque você vai até lá e não existe. E a hora que você cancela isso, ele perde tudo que ele já fez. Ele pede a licença do bombeiro, ele pede a licença da CETESB, ele pede todas, do INSS. E não adianta chegar tudo. e falar para vocês, olha, nós colocamos esse endereço, mas não é aqui na rua X, é na rua Y. Não, porque não dá, porque se está escrito que é para correspondência, nem vai mais para a gente agora. Porque se a gente chegar no local e ele não informou, nós não temos como vistoriar. Como é que você vai dar licença? Sim. Então, a gente tem encontrado um pouco... Não, mas eu digo para você. Daí você recebe lá que está na rua X. Tá. Você chega na rua X, o cara recebe você e fala assim, olha, Beth, na verdade eu fiz isso, tal, mas está lá na rua Y, você não pode ir comigo? Não, ele tem que mudar o endereço. Entendi. Ele tem que mudar... Ele tem que retificar o endereço antes de você ir. Antes de ir. Entendeu? Agora, a alta complexidade, como é uma série de documentos que ele precisa apresentar, ele precisa ir até a vigilância sanitária. Antes dele começar o serviço. Porque hoje o sujeito, então, ele entra no sistema, ele faz o pedido dele, manda e ele já começa a trabalhar. Já começa a trabalhar e essa licença Baixa que ele complexidade tem, é o quê? O salão de cabeleireiro? Um salão de cabeleireiro, um ambulante, um consultório sem procedimento, uma atividade de massagem, Sei. de drenagem, onde não tem procedimento invasivo. São de baixa complexidade. Agora, a alta complexidade, a parte do hospital, dentista, laboratório, dentista, farmácia. Esse não pode fazer o mesmo, ele não pode ser o sistema simples. Não. Ele tem que ter autorização da vigilância para depois abrir. Isso. Ele tem que ter essa autorização, porque agora ele precisa ter licença do bombeiro, dependendo da atividade, ele precisa ter licença da CETESB. Então, ele tem que ter tudo isso aí. Mas, Beth, vocês fazem por amostragem? Então, como que você vai fiscalizar a Avaré? Você tem gente para isso? Não, na verdade, nós somos em 9 funcionários na vigilância sanitária e 14 na dengue. Esses 9 funcionários têm que fazer algumas coisas que a gente tem, assim, algumas metas que o Estado estabelece. Por exemplo, a parte de hospital tem que ser 100% fiscalizada durante o ano. Os laboratórios têm que ter uma fiscalização de 100%. Então, nós temos que vistoriar todos os laboratórios, todos os serviços de radiologia. Alguns de alta complexidade tem que ter 100%, porque para isso depende uma verba que o município recebe. Já os de baixa complexidade, nós temos algumas metas, às vezes 70%, às vezes 50%. A gente tem que estabelecer mais ou menos isso, porque a gente não consegue fazer tudo. Vamos supor que um ano a gente faça X consultório, X estabelecimentos de cabeleireiro. O ano que vem, a gente não vai conseguir fazer todas essas vistorias. Entendi. Entendeu? A gente até vê o que tinha pendente, que ficou em outro. Porque uma vistoria, você vai fazer a vistoria inicial, ela gera várias vezes que você volte ao local. Nunca você faz, você chegar lá, está tudo bem. Entendi. Então, é isso que a gente não tem tanto tempo. E a gente tem um prazo, a pessoa entrou com a licença inicial, nós temos 60 dias para fazer a vistoria. Só que a gente não consegue fazer isso aí. E se você quando não é for inicial, em 60 dias? Então, quando é inicial, a gente procura ir porque a gente não conhece o que está funcionando. Que vai fazer porque lá. daí, a próxima renovação, a gente não tem prazo. Então, entrou, a gente dá preferência para quem entra, para a gente não passar os 60 dias. E as outras a gente vai fazendo durante o ano, porque aí você não tem prazo. Algumas, eles têm pressa com a licença. Por exemplo, farmácia. Se eles não tiverem a licença atualizada, eles não conseguem comprar determinados medicamentos, psicotrópicos, antibióticos. Então, quando a licença deles vence, eles querem a licença imediato. Então, o que a gente faz? A gente começa a fazer a vistoria antes,
né? E nós também podemos dar essa licença, porque é um estabelecimento que já está funcionando, nós podemos dar essa licença e depois vistoriar. Entendi. Entendeu? Porque é um serviço que já existe. Agora, quando é inicial, não, a gente não pode... Entendi. Pessoal, no próximo bloco nós continuaremos aqui o bate-papo com a Beth Capesse, que está nos falando da vigilância sanitária. Ela vai nos falar das campanhas, o que tem feito, dengue e outras mais. Aguarde e voltaremos já.